Sustentei meu marido por meses depois que ele disse que tinha perdido o emprego, até descobrir que ele estava usando todo o nosso dinheiro para bancar o rico para outra mulher. Eu tinha 24 anos quando percebi que talvez os 5 anos mais importantes da minha vida tivessem sido uma mentira. Naquela época, eu ainda era casada com um homem que conheci quando tinha apenas 19 anos, na faculdade de administração. Nós dois éramos jovens, sem dinheiro e com planos completamente diferentes para o futuro. Ele queria conseguir um bom emprego em uma grande empresa, subir de cargo e ter estabilidade. Eu, por outro lado, tinha uma obsessão, queria abrir minha própria empresa. No começo, ninguém tinha dinheiro. Nem a minha família, nem a dele. Então, nós dois começamos a trabalhar assim que conseguimos. Eu trabalhava durante o dia e estudava à noite, enquanto ele fazia o mesmo. E apesar das dificuldades, eu acreditava que estávamos construindo alguma coisa juntos. Nós tínhamos uma conta conjunta que havíamos criado justamente para isso. Todo mês, cada um colocava uma quantia determinada. A ideia era juntar dinheiro suficiente para comprar nossa primeira casa. O dinheiro daquela conta não era usado para aluguel, supermercado, contas de luz ou coisas do cotidiano. Era nosso dinheiro de emergência, de viagens e principalmente da nossa futura casa. Além daquela conta, eu tinha outra que ele nem sabia que existia. Desde muito nova, eu guardava dinheiro escondido em uma conta exclusivamente minha. Não era porque eu pretendia esconder dinheiro do meu marido. Era porque eu tinha decidido, muito antes de conhecê-lo, que um dia teria minha própria empresa. Eu colocava um pouco todos os meses, mesmo quando sobrava quase nada. E foi justamente essa conta que acabou sendo a única coisa que me salvou. Porque naquela época, meu marido já estava estranho. Ele começou a sair de casa cada vez mais cedo e voltar cada vez mais tarde. No começo, eu não questionei. Pensava que ele estava trabalhando mais, tentando conseguir uma promoção ou fazendo alguma coisa para melhorar nossa situação financeira. Só que começaram a aparecer coisas que eu não conseguia ignorar. Às vezes, ele chegava em casa com marcas de arranhão no pescoço. Outras vezes, havia manchas de batom na gola da camisa. E tinha algo que me incomodava ainda mais. Assim que entrava em casa, ele ia direto para o banho. Eu perguntava se estava tudo bem. Ele dizia que sim. Eu perguntava se tinha acontecido alguma coisa no trabalho. Ele dizia que estava cansado. E eu fingia acreditar. Não porque fosse burra. Eu simplesmente precisava ter certeza antes de acusar o homem com quem eu tinha construído 5 anos da minha vida. Foi nessa mesma época que decidi contar a ele uma coisa que estava planejando havia meses. Eu queria finalmente abrir minha empresa. Eu tinha experiência suficiente, algum dinheiro guardado e já tinha começado a pesquisar fornecedores, aluguel de espaço e tudo o que precisava para começar. Eu estava nervosa, mas também estava extremamente feliz. Quando contei para ele, achei que receberia apoio. Em vez disso, ele destruiu meu sonho em poucos minutos. Disse que eu estava sendo irresponsável. Que abrir uma empresa era coisa de gente que tinha dinheiro sobrando. Que eu não tinha experiência suficiente. Que seria melhor continuar no meu emprego e parar de inventar moda. Aquilo me machucou. Mas pela primeira vez, eu decidi que não precisava da aprovação dele. Comecei a preparar tudo escondido. Eu trabalhava, estudava, pesquisava e guardava dinheiro. Quando ele perguntava o que eu estava fazendo no computador, eu dizia que era coisa do trabalho. E então, quando eu finalmente estava prestes a pedir demissão para me dedicar integralmente ao meu projeto, ele chegou em casa com uma notícia que mudou completamente meus planos. Ele disse que tinha sido demitido. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos. Ele falou que já estava procurando outro emprego e que começaria a mandar currículos para várias empresas. Naquele momento, olhei para o dinheiro que eu tinha guardado para abrir minha empresa e pensei que teria que esperar. Eu não podia simplesmente abandonar meu emprego enquanto ele estava desempregado. Então fiz o que achei que qualquer esposa faria. Comecei a trabalhar ainda mais. Fazia hora extra. Trabalhava aos sábados. Algumas vezes, chegava em casa depois das 10 da noite. E quando eu estava exausta, ele dizia que estava procurando emprego. Só que os dias passaram. Depois vieram as semanas. Depois os meses. E eu nunca vi um único currículo. Nunca vi uma entrevista. Nunca vi uma ligação de empresa. Quando perguntava como estava a procura por trabalho, ele sempre respondia a mesma coisa. Estou vendo umas coisas. Tenho uma empresa que talvez me chame. Estou esperando uma resposta. Estou resolvendo. Até que, certa noite, depois de quase 6 meses, alguma coisa dentro de mim mudou. Eu estava sentada sozinha na cozinha, fazendo contas, quando lembrei da nossa conta conjunta. Pensei que se ainda houvesse uma boa quantia lá, talvez eu pudesse reduzir um pouco minhas horas extras. Talvez eu pudesse finalmente descansar um domingo. Talvez pudéssemos sobreviver até ele encontrar outro emprego. Abri a conta e fiquei olhando para a tela. O saldo era zero reais. Eu atualizei a página. Zero. Fechei o aplicativo e abri novamente. Zero. Naquele momento, meu coração começou a bater tão forte que eu mal conseguia respirar. 5 anos. 5 anos colocando dinheiro naquela conta. Dinheiro para nossa casa. Dinheiro para nossas viagens. Dinheiro para emergências. E alguém tinha tirado tudo. Eu poderia ter levantado naquela mesma hora e perguntado ao meu marido o que ele tinha feito. Mas não fiz. Porque pela primeira vez eu comecei a pensar em todas as coisas estranhas que tinham acontecido nos últimos meses. As saídas cedo, as chegadas tarde, as marcas de batom, os arranhões, o banho assim que chegava, o desemprego conveniente e principalmente o dinheiro. Foi naquele momento que eu percebi uma coisa. Eu não queria mais perguntar ao meu marido o que estava acontecendo. Eu queria descobrir sozinha. E eu ainda não fazia ideia de que, quando descobrisse, perceberia que o homem que eu sustentava todos os dias estava vivendo uma vida completamente diferente da que ele contava para mim.
Novelinha de Reddit. Depois de ver aquele saldo zerado, eu passei a olhar para o meu marido de uma maneira completamente diferente. Naquela noite, quando ele chegou em casa, eu estava sentada no sofá fingindo assistir televisão. Ele entrou, deixou as chaves na mesa e perguntou se eu tinha jantado. Eu respondi que sim. Ele não percebeu nada. E foi justamente isso que me deu mais medo. Durante 5 anos, eu achei que conhecia aquele homem. Conhecia os horários dele, os gostos dele, os amigos dele, os lugares que frequentava. Ou pelo menos achava que conhecia. Mas naquela noite eu percebi que talvez eu não soubesse absolutamente nada. Eu não perguntei sobre o dinheiro. Não perguntei sobre o emprego. Não perguntei sobre as manchas de batom. Fiz o contrário. Comecei a observar. Nos dias seguintes, prestei atenção em cada detalhe. E quanto mais eu observava, mais estranho tudo ficava. Meu marido continuava saindo cedo. Só que agora eu sabia que ele não tinha emprego. Então para onde ele estava indo? Ele dizia que estava entregando currículos, visitando empresas e fazendo alguns trabalhos temporários. Mas eu nunca o vi imprimindo um currículo sequer. Nunca o vi pesquisando vagas. Nunca o vi fazendo uma entrevista. E havia outra coisa. Ele começou a gastar dinheiro de uma maneira que não fazia sentido para alguém que estava desempregado. Às vezes aparecia com uma camisa nova. Outras vezes chegava em casa dizendo que tinha encontrado um bico. Só que o dinheiro que ele dizia ganhar com esses trabalhos nunca entrava na nossa conta. Eu comecei a anotar mentalmente tudo. Horário que ele saía. Horário que voltava. Dias em que chegava com cheiro de perfume diferente. E principalmente os dias em que ele dizia que tinha passado horas procurando emprego. Certa manhã, ele saiu de casa às 7:30. Eu esperei alguns minutos. Depois saí também. Não fui atrás dele de imediato. Eu tinha medo de que ele percebesse. Fui trabalhar como sempre. E no horário do almoço, comecei a pesquisar algumas coisas. Primeiro, procurei informações sobre a antiga empresa dele. Foi aí que encontrei uma coisa curiosa. A empresa onde ele trabalhava antes da suposta demissão tinha um detalhe bastante incomum. O proprietário quase nunca aparecia pessoalmente. O dono morava em outro país e praticamente ninguém da equipe tinha contato direto com ele. Na época em que meu marido trabalhava lá, isso sempre foi motivo de piada entre os funcionários. Eu lembrava dele comentar: "Esse homem parece um fantasma. Ninguém sabe onde ele está." Naquele momento, aquela lembrança voltou para a minha cabeça. E então eu tive uma ideia. Comecei a procurar pessoas que tinham trabalhado com ele. Não foi fácil, mas encontrei uma antiga colega de trabalho dele pelas redes sociais. Mandei uma mensagem. Perguntei apenas se ela sabia por que ele tinha saído da empresa. Ela demorou algumas horas para responder. Quando respondeu, escreveu: "Ué, ele não te contou?" Meu coração gelou. Perguntei o que ela queria dizer. Ela visualizou. E então mandou: "Ele pediu demissão porque disse que não precisava mais trabalhar." Eu fiquei olhando para aquela mensagem por vários segundos. Não precisava mais trabalhar? Como assim? Ele tinha acabado de me dizer que tinha sido demitido. Perguntei se ela tinha certeza. Ela respondeu: "Tenho." Ele saiu falando que estava começando um negócio próprio. Naquele momento, eu senti alguma coisa dentro de mim despencar. Ele não tinha sido demitido. Ele tinha pedido demissão. Mas ainda havia uma pergunta muito maior. Por quê? Foi quando decidi procurar mais. Descobri que antes de sair da empresa, ele tinha começado a conversar bastante com uma mulher que trabalhava no mesmo lugar. O nome dela era Camila. E aparentemente os dois tinham ficado próximos demais. Eu já tinha visto aquele nome algumas vezes no celular dele, mas sempre achei que fosse apenas uma colega. Comecei a pesquisar as redes sociais dela, e foi aí que encontrei uma foto que fez meu estômago embrulhar. Camila estava em um restaurante caro. Na legenda havia escrito: "Finalmente encontrei alguém que entende o tipo de vida que eu quero." A foto tinha sido publicada poucas semanas depois de meu marido supostamente ter perdido o emprego. Eu continuei olhando. Havia outras fotos. Viagens. Restaurantes. Hotéis. Presentes. E em várias delas aparecia o mesmo homem. O rosto estava parcialmente escondido em algumas fotos. Mas eu reconheceria aquela mão em qualquer lugar. Era ele. Meu marido. Só que ainda havia uma coisa que eu não entendia. Como alguém desempregado estava pagando por aquela vida? Foi então que encontrei uma conversa antiga que explicava tudo. Um comentário de Camila em uma postagem dizia: "Meu namorado é dono de uma empresa, ele trabalha muito, mas vale a pena." Eu li aquela frase umas 5 vezes. Dono de uma empresa. Meu marido não era dono de empresa nenhuma. Pelo menos não que eu soubesse. Naquele momento, pensei que talvez ele tivesse criado alguma empresa escondido de mim. Mas a verdade era muito pior. Descobri isso 2 dias depois, quando consegui falar novamente com a antiga colega dele. Perguntei diretamente sobre Camila. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois me disse: "Você realmente não sabe?" Eu respondi que não. Então ela contou. Meu marido tinha conhecido Camila no trabalho, e desde o começo tinha mentido para ela. Ele dizia que era o verdadeiro proprietário da empresa. Dizia que estava apenas trabalhando temporariamente lá para acompanhar a operação. E quando percebeu que Camila estava acreditando naquela história, ficou preso na própria mentira. Porque havia um problema. Se ela descobrisse que ele era apenas funcionário, tudo acabaria. Então ele tomou uma decisão absurda. Pediu demissão para poder fingir que era o dono da empresa em tempo integral. Eu fiquei em silêncio. Não conseguia nem sentir raiva. Era tão absurdo que parecia uma história inventada. Mas então tudo começou a fazer sentido. Ele não estava desempregado. Ele estava interpretando um personagem. Um personagem que precisava de dinheiro. Muito dinheiro. E de repente, eu soube exatamente para onde os 5 anos de economias tinham ido. Meu marido estava usando o nosso dinheiro para convencer outra mulher de que era rico. E o pior ainda estava por vir. Porque quando comecei a investigar quanto ele tinha gastado, descobri que o dinheiro da nossa conta não tinha simplesmente desaparecido. Ele tinha sido usado para construir uma vida inteira para aquela mulher.
Novelinha de Reddit. Depois que descobri que meu marido tinha pedido demissão para fingir que era dono da empresa, eu fiquei alguns minutos olhando para a tela do celular sem conseguir reagir. Era uma mentira tão absurda que eu quase comecei a duvidar de mim mesma. Então fiz uma coisa que nunca imaginei que faria. Comecei a investigar cada centavo. Peguei os extratos da nossa conta conjunta e passei horas analisando as movimentações. No começo, eram apenas gastos que pareciam normais. Restaurantes, compras, combustível, hotéis. Mas quando comecei a comparar as datas, tudo ficou muito claro. Quase todos os gastos maiores aconteciam nos mesmos dias em que meu marido dizia estar trabalhando em algum lugar. Havia reservas em hotéis que eu nunca tinha ouvido falar, jantares em restaurantes que nós jamais teríamos condições de frequentar, compras em lojas de roupas caras, joias, presentes e até passagens de avião. Eu comecei a cruzar aquelas datas com as publicações da Camila. E foi aí que meu coração despencou. Em uma sexta-feira, ele tinha dito que estava fazendo um trabalho temporário. Naquele mesmo dia, havia uma cobrança de um hotel de luxo. No sábado, apareceu uma foto dela em uma cidade turística. Na segunda-feira, ele voltou para casa dizendo que tinha passado o fim de semana resolvendo umas coisas. Eu abri outra movimentação. Depois outra. E outra. Era como assistir aos últimos 5 anos da minha vida sendo destruídos linha por linha. Em uma das despesas havia uma joalheria. O valor era tão alto que eu precisei conferir 3 vezes. Eu nunca tinha ganhado uma joia daquele preço. Mas Camila tinha publicado uma foto usando exatamente um colar comprado naquela loja. A legenda dizia: "Ele sabe exatamente como me fazer feliz." Eu senti uma vontade enorme de quebrar o celular. Mas não quebrei. Porque naquele momento eu entendi uma coisa. Eu não podia deixar a raiva falar mais alto. Eu precisava de provas. Todas as provas possíveis. Então comecei a salvar tudo. Prints, extratos, fotos, mensagens, publicações, conversas, horários, tudo. E quanto mais eu pesquisava, mais ridícula ficava a mentira do meu marido. Ele não apenas dizia que era dono da empresa. Ele tinha inventado uma vida inteira. Para Camila, ele tinha uma casa enorme. Tinha carros caros. Tinha investimentos. Tinha funcionários. Tinha viagens internacionais. Tinha até uma história sobre como havia herdado a empresa da família. Nada daquilo existia. A única coisa verdadeira naquela história era que ele realmente tinha trabalhado naquela empresa. E aparentemente isso foi suficiente para ele construir toda aquela fantasia. Mas ainda faltava descobrir uma coisa. Como ele tinha conseguido gastar tanto dinheiro sem que eu percebesse antes? A resposta estava na própria conta conjunta. Eu quase nunca entrava nela. Nós havíamos criado aquela conta quando ainda éramos estudantes. E depois que começamos a ganhar mais dinheiro, passamos a colocar uma quantia fixa todos os meses. Eu confiava tanto nele que simplesmente não acompanhava as movimentações. Eu olhava o saldo de vez em quando. Se estava aumentando, eu ficava tranquila. E foi exatamente essa confiança que ele usou contra mim. Durante anos, ele foi retirando pequenas quantias. Depois começaram os gastos maiores. E quando percebeu que eu não estava olhando, simplesmente passou a usar a conta como se fosse dele. O dinheiro que deveria comprar nossa casa estava pagando jantares para outra mulher. O dinheiro que deveria nos dar segurança estava pagando hotéis. O dinheiro que eu tinha economizado enquanto trabalhava até tarde estava bancando a mentira de um homem que dizia ser milionário. Mas havia algo que eu ainda não tinha contado. Eu tinha minha própria conta. Aquela conta secreta que eu mantinha desde antes de conhecê-lo. Meu dinheiro para abrir minha empresa. Eu abri o aplicativo. O saldo ainda estava lá. Não era uma fortuna, mas era suficiente para me manter por algum tempo. E pela primeira vez em meses, eu senti que ainda tinha uma saída. Eu poderia sair daquele casamento. Poderia alugar um lugar pequeno. Poderia continuar trabalhando. Poderia recomeçar. E poderia abrir a empresa que ele tinha passado anos dizendo que eu jamais conseguiria ter. Só que eu ainda não queria ir embora imediatamente. Porque havia uma pergunta que não saía da minha cabeça. O que ele faria quando descobrisse que eu sabia? Eu queria descobrir. Então decidi continuar fingindo. Naquela noite, ele chegou em casa quase 11 horas. Eu estava na cozinha preparando alguma coisa para comer. Ele entrou, me deu um beijo rápido no rosto e disse: "Desculpa chegar tão tarde. Foi um dia complicado." Eu olhei para ele. Pela primeira vez, aquela frase não me causou preocupação. Eu quase achei engraçado. "Tudo bem", respondi. Ele sorriu. Sentou à mesa. Começou a contar uma história qualquer sobre um suposto trabalho que estava fazendo. Eu ouvi tudo, sem interromper. Sem questionar. Sem demonstrar nada. E enquanto ele falava, eu pensei: "Você não faz ideia do que eu descobri." Naquela noite, quando ele dormiu, eu peguei meu celular e comecei a pesquisar advogados. Mas eu não queria qualquer advogado. Eu precisava de alguém que entendesse de divórcio, patrimônio e movimentações financeiras. E então lembrei da minha irmã. Ela era advogada. Liguei para ela às 8 da manhã do dia seguinte. Quando ela atendeu, eu nem consegui dizer oi. Só falei: "Eu preciso que você me ajude a me divorciar." Ela ficou em silêncio. Depois perguntou: "Ele fez alguma coisa?" Eu respirei fundo. Fez. E contei tudo. Contei sobre a mulher. Sobre a mentira. Sobre a empresa. Sobre o dinheiro. Sobre os hotéis. Sobre as joias. Sobre a conta zerada. Minha irmã ficou alguns segundos sem falar. Então perguntou: "Você tem provas?" Eu respondi: "Tenho muitas provas." Ela perguntou: "Ele sabe que você descobriu?" Olhei para a porta do quarto onde meu marido ainda dormia. Não mesmo. Minha irmã respirou fundo. "Então não conte." Foi exatamente o que eu precisava ouvir. A partir daquele momento, minha irmã começou a me orientar em silêncio. Ela me explicou quais documentos eu precisava guardar, quais movimentações bancárias poderiam ser importantes e como eu deveria registrar tudo. Eu também comecei a organizar minhas próprias finanças. E pela primeira vez desde que me casei, comecei a planejar uma vida que não incluía meu marido. Só que ainda havia uma coisa que eu precisava descobrir.
Quanto exatamente ele tinha gastado para sustentar aquela mentira. E quando minha irmã conseguiu levantar todas as movimentações, eu descobri que o dinheiro que ele tinha tirado da nossa conta era muito maior do que eu imaginava. E foi nesse momento que eu percebi que ele não tinha apenas destruído nossa economia. Ele tinha apostado que eu continuaria trabalhando para colocar mais dinheiro na conta. Novelinha de Reddit. Quando minha irmã me mostrou o levantamento das movimentações, eu senti um vazio no estômago. Eu já sabia que ele tinha gastado dinheiro com aquela mulher, mas eu não fazia ideia da dimensão. Aquela conta não tinha sido esvaziada de uma vez. Ele tinha feito tudo aos poucos, durante meses. Pequenos saques, pagamentos, transferências e compras que, isoladamente, pareciam quase insignificantes. Mas juntos formavam uma quantia enorme. Era praticamente tudo o que tínhamos juntado para comprar nossa casa. Eu fiquei olhando para os números enquanto minha irmã explicava cada movimentação. Tinha dinheiro gasto em hotéis, tinha presentes, tinha viagens, tinha até pagamentos de aluguel de um apartamento em outra cidade. Eu perguntei: ele alugou um apartamento? Minha irmã confirmou. E naquele instante eu entendi uma coisa que me deixou ainda mais revoltada. Meu marido não estava apenas saindo com outra mulher. Ele tinha criado uma segunda vida, e eu estava pagando por ela. Enquanto eu acordava cedo, pegava ônibus, passava horas no escritório e fazia hora extra para conseguir sustentar nossa casa, ele estava levando outra mulher para hotéis e restaurantes usando o dinheiro que deveria comprar nosso futuro. Mas ainda havia uma coisa pior. Minha irmã descobriu que nos últimos meses, algumas das transferências tinham sido feitas justamente depois de eu colocar meu salário na conta conjunta. Ou seja, ele sabia exatamente quando o dinheiro entrava. Ele esperava e gastava. Depois perguntei: então ele estava contando com o meu dinheiro? Minha irmã respondeu: pelo que os extratos mostram, sim. Aquilo foi o que finalmente acabou com qualquer sentimento de culpa que eu ainda tinha. Durante meses eu tinha pensado que talvez estivesse sendo injusta. Talvez ele realmente estivesse tentando. Talvez estivesse com vergonha de não conseguir emprego. Talvez eu estivesse trabalhando demais e dando pouca atenção a ele. Talvez as coisas tivessem simplesmente saído do controle. Mas ele tinha escolhido aquilo. Ele tinha escolhido pedir demissão, tinha escolhido mentir para outra mulher. Tinha escolhido gastar nosso dinheiro, e pior ainda, tinha escolhido me deixar trabalhando até a exaustão enquanto ele fazia tudo isso. Eu decidi que não iria confrontá-lo. Minha irmã me orientou a continuar guardando tudo. Então comecei a fazer exatamente isso. Quando ele chegava tarde, eu perguntava onde tinha estado. Ele inventava. Quando dizia que estava procurando emprego, eu fingia acreditar. Quando dizia que tinha conseguido um bico, eu parabenizava. E quando aparecia com cheiro de perfume feminino, eu não perguntava absolutamente nada. Ele começou a achar que tinha me enganado completamente. E isso acabou facilitando tudo? Certa noite, ele entrou em casa segurando uma sacola. Comprei uma coisa pra você. Eu fiquei surpresa. Ele tirou uma caixa pequena. Dentro havia um perfume. Era bonita e completamente desnecessário. Eu olhei para ele e sorri. Obrigada. Ele me beijou na testa. Você merece. Eu quase ri. Porque eu sabia que aquele perfume provavelmente tinha sido comprado com o dinheiro que eu tinha colocado na conta para comprar nossa casa. Mas guardei o perfume. Não porque queria, mas porque poderia ser mais uma prova. Eu comecei a guardar tudo. Recibos, mensagens, conversas, fotos e até as histórias absurdas que ele contava. Uma delas era tão ridícula que, se eu contasse para alguém, provavelmente ninguém acreditaria. Ele dizia para Camila que tinha um carro importado guardado em um galpão particular. Só que o carro nem existia. Ele tinha inventado até uma placa falsa para provar que o veículo era dele. Eu descobri isso porque Camila publicou uma foto ao lado de um carro exatamente igual ao que ele dizia possuir. E ao fundo havia um reflexo de uma placa. Pesquisei. A placa pertencia a outra pessoa. Era um carro alugado. Eu comecei a perceber que meu marido estava completamente preso na própria mentira. Ele precisava continuar gastando para manter a personagem. Se dissesse que era rico, precisava pagar restaurantes caros. Se dissesse que tinha uma casa enorme, precisava inventar desculpas para nunca levá-la até lá. Se dissesse que tinha carros, precisava alugar veículos. E para continuar fazendo tudo isso, precisava de dinheiro. O meu dinheiro. E foi aí que percebi porque ele nunca tinha realmente procurado outro emprego. Ele não queria um emprego, ele queria continuar fingindo. Só que ele não sabia de uma coisa. Eu estava prestes a parar de financiá-lo. Minha conta pessoal tinha dinheiro suficiente para eu sair de casa. Minha irmã já estava preparando os documentos. E eu tinha começado a procurar uma casa pequena para alugar. Não contei nada. Nem para ele. Nem para os amigos. Nem para os meus colegas. Eu simplesmente comecei a retirar minhas coisas aos poucos. Uma blusa aqui. Alguns documentos ali. Objetos pessoais. Tudo ia para a casa de uma amiga. Eu queria sair sem que ele percebesse. Mas antes precisava ter certeza de que não havia mais nada que pudesse ser usado contra mim. Minha irmã verificou as contas, os documentos e tudo o que estava em nosso nome. E então me disse uma frase que eu nunca vou esquecer. Você está pronta para descobrir o que acontece quando ele perceber que acabou? Eu respondi: estou. Naquele mesmo dia eu aluguei uma pequena casa. Não era grande. Não tinha piscina. Não tinha móveis caros. Não era nem de longe a casa que eu tinha imaginado comprar com aquele dinheiro. Mas era minha. E pela primeira vez em anos eu entrei em um lugar e senti paz. Naquela noite meu marido me mandou uma mensagem. Amor, amanhã vou precisar que você coloque seu salário na conta conjunta. Tenho umas coisas para pagar. Eu olhei para aquela mensagem por quase 1 minuto. E então percebi exatamente o que estava acontecendo. Ele ainda achava que eu não sabia. Ainda achava que eu trabalharia cada vez mais. Ainda achava que o dinheiro continuaria entrando.
Ainda achava que poderia continuar sustentando a vida que tinha criado com aquela outra mulher. Eu não respondi. No dia seguinte, minha irmã me entregou os documentos finais. Divórcio. Separação dos bens. Provas das movimentações. Tudo organizado. Eu peguei a pasta e fiquei olhando para ela. Depois olhei para o relógio. Meu marido chegaria em casa naquela noite por volta das 10. Eu sabia exatamente o que faria. Não iria discutir. Não iria gritar. Não iria perguntar quem era Camila. Não iria perguntar por que ele tinha feito aquilo. Eu simplesmente deixaria os documentos em cima da mesa. E iria embora. Mas antes disso, havia uma última coisa que eu precisava fazer. Eu precisava garantir que quando ele abrisse aquela pasta, entendesse que eu sabia de absolutamente tudo. Inclusive da mentira que ele contava para outra mulher. E foi por isso que, na primeira página, minha irmã colocou uma cópia de uma fotografia de Camila. Abaixo da foto havia uma única frase. Espero que ela descubra que você nunca foi dono daquela empresa. Novelinha de Reddit. Naquela noite, eu saí de casa antes dele chegar. Não fiz malas na frente dele. Não chorei. Não gritei. Não deixei bilhete. Apenas peguei minhas últimas coisas, coloquei dentro do carro e fui para a pequena casa que eu havia alugado. Antes de sair, deixei uma pasta sobre a mesa da sala. Dentro estavam os documentos do divórcio, os extratos bancários, as cópias das transferências, as fotos, as conversas. E no meio de tudo, aquela fotografia de Camila. Eu queria que ele entendesse que aquilo não era uma ameaça. Era o fim. Quando ele chegou em casa naquela noite, provavelmente esperava encontrar a mesma esposa cansada de sempre. A mulher que trabalhava até tarde. A mulher que ainda perguntava se ele tinha comido. A mulher que acreditava quando ele dizia que estava procurando emprego, mas encontrou uma casa vazia. E uma pasta sobre a mesa. Ele abriu. A primeira coisa que viu foi o documento do divórcio. Depois os extratos. Depois as fotos. E então chegou a fotografia de Camila. Eu não estava lá para ver a reação dele. Mas minha irmã me contou depois que naquele momento ele começou a ligar para mim desesperadamente. Meu celular ficou cheio de chamadas. 1, 2, 10, 20 vezes. Eu não atendi. Então começaram as mensagens. Por favor, fala comigo. Você entendeu tudo errado. Eu posso explicar. Não é o que você está pensando. Eu li todas, mas não respondi. Até que chegou uma mensagem diferente. Você vai destruir minha vida por causa disso? Eu fiquei olhando para a tela. Ele realmente tinha escrito aquilo. Não perguntou como eu estava. Não pediu desculpas por ter me traído. Não perguntou se eu estava bem. A preocupação dele era a própria vida. Foi então que finalmente respondi. Escrevi apenas: você fez isso sozinho. Depois bloqueei o número. Na manhã seguinte, minha irmã me ligou. Ela disse que ele tinha aparecido na casa dela. Estava desesperado. Queria saber onde eu estava. Minha irmã não contou. Ele dizia que tinha cometido um erro, que estava arrependido, que nunca tinha imaginado que eu descobriria. E então ele fez uma confissão que, sinceramente, foi uma das coisas mais absurdas que ouvi durante todo o processo. Ele disse que pretendia continuar com Camila. Segundo ele, quando a nossa situação financeira melhorasse, ele conseguiria recuperar o dinheiro. Eu fiquei em silêncio quando minha irmã me contou. A situação financeira melhorasse? Ele realmente achava que eu continuaria trabalhando para pagar as dívidas que ele tinha criado? Mas a parte mais irônica veio depois. Camila descobriu a verdade. Não sei exatamente como. Talvez ele tenha contado. Talvez alguém tenha mostrado as provas. Talvez ela tenha descoberto sozinha. Só sei que 2 dias depois ela terminou com ele. Porque descobriu que ele não era dono da empresa. Não tinha carro importado. Não tinha casa de luxo. Não tinha investimentos milionários. Não tinha nada daquilo. Ele era simplesmente um homem desempregado que tinha gastado o dinheiro da própria esposa para fingir ser rico. E aparentemente Camila não gostou nem um pouco da descoberta. Ela chegou a mandar uma mensagem para minha irmã dizendo que queria devolver alguns objetos. Eu não quis nada. Podia ficar com tudo. Eu já tinha perdido dinheiro demais. Não queria perder mais tempo. Enquanto isso, meu ex-marido precisou voltar para a casa dos pais. O aluguel da nossa antiga casa estava vencendo. As contas estavam atrasadas. E ele não tinha praticamente nenhum dinheiro. Pela primeira vez em meses, ele realmente estava desempregado. E dessa vez não tinha esposa para sustentá-lo. Ele começou a procurar emprego desesperadamente. Só que a história já tinha se espalhado. Algumas pessoas da cidade sabiam o que tinha acontecido. E quando ele aparecia para entrevistas, surgiam perguntas sobre o motivo de ter deixado o antigo emprego. Ele dizia que queria empreender, mas a verdade acabava aparecendo. Até que um dia ele me ligou de um número desconhecido. Eu atendi. Ele ficou alguns segundos em silêncio. Depois disse: eu só queria pedir desculpas. Eu não respondi. Ele continuou: eu sei que fiz tudo errado. Eu fiquei em silêncio. Eu estava tentando impressionar ela. Ainda não respondi. Eu achei que você nunca descobriria. Foi aí que eu finalmente falei. Esse foi o seu maior erro. Ele começou a chorar. Disse que sentia minha falta. Disse que queria voltar. Disse que podia mudar. E então perguntou: você ainda me ama? Eu pensei por alguns segundos. A resposta era complicada. Eu tinha amado aquele homem. Muito. Tinha amado quando tínhamos 19 anos. Quando éramos estudantes. Quando não tínhamos dinheiro. Quando sonhávamos juntos. Mas aquele homem que estava do outro lado da ligação não era mais a pessoa que eu amava. Então respondi: eu amo a pessoa que eu achei que você fosse. E desliguei. Depois disso, nunca mais falei com ele. O divórcio foi concluído alguns meses depois. Minha irmã conseguiu provar que uma parte significativa dos gastos tinha sido feita exclusivamente para manter a vida paralela dele. Eu não recuperei todo o dinheiro, mas consegui proteger minha conta pessoal. Aquela conta que eu tinha guardado durante anos para abrir minha empresa. E foi aí que minha vida começou de verdade. Eu continuei trabalhando, continuei economizando, continuei estudando.
Só que agora não existia mais ninguém dizendo que eu não era capaz. Meses depois, aluguei uma pequena sala comercial. Comprei uma mesa, um computador, uma cadeira e coloquei uma placa na porta. Era pequena, mas era minha. No primeiro dia em que entrei ali, fiquei alguns minutos olhando para o espaço vazio e pensei em tudo o que tinha acontecido. Aos 19 anos, eu tinha contado para meu futuro marido que queria ter uma empresa. Ele disse que eu não conseguiria. 5 anos depois, ele tinha gastado nosso dinheiro tentando convencer outra mulher de que era dono de uma empresa. E eu estava ali, prestes a construir a minha. Sozinha. Sem ele. Sem o dinheiro que deveria ter comprado nossa casa. Sem a vida que eu tinha planejado. Mas com uma coisa que eu nunca mais deixaria ninguém tirar de mim. A certeza de que eu era capaz. E talvez essa tenha sido a maior ironia de todas. O homem que passou anos dizendo que eu nunca conseguiria ter uma empresa própria acabou sendo justamente a pessoa que me ensinou a nunca mais depender de ninguém para realizar meus sonhos. 2 anos depois, minha empresa cresceu. Eu contratei meus primeiros funcionários. Depois aluguei um espaço maior. E finalmente consegui comprar minha própria casa. Não era a casa que eu e ele planejamos. Era muito melhor, porque dessa vez a escritura estava apenas no meu nome. E no dia em que recebi as chaves, fiz uma coisa que pode parecer pequena, mas significou tudo para mim. Peguei o celular, abri a antiga conta conjunta. A conta que um dia tinha mostrado R$0. Olhei para aquele saldo por alguns segundos. Depois fechei. Eu não precisava mais daquela conta. Porque naquela altura eu tinha construído uma vida inteira sem ele. E foi assim que o homem que me fez acreditar que eu não era capaz de realizar meu sonho acabou assistindo, de longe, enquanto eu realizava exatamente aquilo que ele dizia ser impossível. Novelinha de Reddit. 2 anos depois do divórcio, eu já quase não pensava mais no meu ex-marido. Minha vida tinha mudado completamente. Aquela pequena sala comercial que eu aluguei com o dinheiro que tinha guardado durante anos já não comportava mais a empresa. Eu tinha contratado funcionários, fechado contratos maiores e, pela primeira vez, estava conseguindo ganhar dinheiro, fazendo exatamente aquilo que eu sempre tinha sonhado. Era estranho pensar que, durante tanto tempo, eu achei que precisava do meu marido para conseguir chegar até ali. Quando éramos jovens, eu acreditava que nós dois cresceríamos juntos. Ele seria bem-sucedido em uma grande empresa. Eu teria minha própria empresa. Compraríamos nossa casa. Viajaríamos. Teríamos uma vida tranquila. No final, só uma dessas pessoas cumpriu o que prometeu. Eu. E a parte mais engraçada é que ele passou anos dizendo que eu não tinha capacidade para abrir uma empresa. Ele dizia que eu não sabia administrar dinheiro, que eu não tinha experiência, que eu estava sonhando alto demais. Enquanto isso, ele estava gastando o dinheiro que deveria ser usado para realizar justamente aquele sonho. Um dia, eu estava trabalhando no escritório quando uma das minhas funcionárias entrou na sala. Ela segurava o celular. "Você viu isso?" Perguntei o que era. Ela me mostrou uma publicação. Era sobre uma empresa que estava contratando funcionários. E entre os comentários havia uma discussão sobre um homem que tinha tentado conseguir uma vaga. Era ele. Meu ex-marido. Alguém tinha comentado que ele tinha sido recusado porque havia mentido sobre experiências profissionais anteriores. Eu li aquilo e não senti absolutamente nada. Nem raiva. Nem pena. Nada. Apenas fechei o celular e voltei a trabalhar. Eu tinha passado tempo demais tentando entender por que ele fez aquilo. Mas, depois de reconstruir minha vida, percebi que algumas perguntas simplesmente não precisam de resposta. Alguns meses depois, aconteceu algo inesperado. Eu estava participando de um evento empresarial quando ouvi alguém chamar meu nome. Virei. Era uma antiga colega de trabalho dele. A mesma mulher que havia me ajudado a descobrir parte da verdade. Ela veio falar comigo e começou a contar que tinha encontrado meu ex recentemente. Ele estava morando com os pais. Continuava procurando emprego. E, segundo ela, ainda falava sobre mim. Eu perguntei. "O que ele fala?" Ela hesitou. Depois disse. "Ele disse que você destruiu a vida dele." Eu quase ri. Não porque fosse engraçado, mas porque era inacreditável. Ele tinha destruído a própria vida. Eu só parei de impedir que ele caísse. Ela ainda me contou outra coisa. Camila também tinha descoberto que ele havia mentido sobre várias outras coisas. Depois que terminou com ele, começou a investigar. Descobriu que o carro que ele dizia possuir era alugado. O apartamento de luxo que ele dizia ser dele era um hotel. E até uma suposta viagem internacional que ele dizia ter feito com amigos tinha sido uma mentira. Ela descobriu tudo. E aparentemente ficou furiosa. Eu não quis saber mais. Minha vida já tinha seguido em frente. Algumas semanas depois, recebi uma carta. Não era dele. Era do banco. Era a confirmação de que eu havia terminado de pagar minha casa. Eu fiquei alguns segundos olhando para o documento. A casa estava oficialmente quitada. Minha casa. Comprada com o dinheiro que eu mesma tinha conquistado. Eu coloquei a carta em uma gaveta e continuei trabalhando. Naquela noite, quando cheguei em casa, parei na frente da porta. Lembrei da primeira casa em que morei com ele. Lembrei de todas as noites em que cheguei cansada do trabalho. De todas as vezes que fiz hora extra. De todos os domingos em que trabalhei enquanto ele dizia que estava procurando um emprego. Lembrei da conta conjunta. Do saldo zerado. Das mensagens. Da Camila. Da pasta sobre a mesa. E percebi que tudo aquilo parecia ter acontecido com outra pessoa. Eu não era mais aquela mulher. Eu tinha começado aquela história com 19 anos, acreditando que amor significava construir tudo junto. Terminei aos 26 entendendo que construir junto só funciona quando os dois estão realmente construindo. E talvez essa seja a parte mais estranha de tudo. Eu não me tornei bem-sucedida porque meu casamento acabou. Eu me tornei bem-sucedida apesar do que aconteceu comigo. A empresa que ele dizia que eu nunca conseguiria abrir hoje empregava mais de 20 pessoas. A casa que eu achava que nunca conseguiria comprar estava no meu nome. E o dinheiro que ele gastou tentando impressionar outra mulher virou apenas uma lembrança distante.
Às vezes ainda penso na noite em que vi aquele saldo de R$ 0. Naquele momento, eu achei que tinha perdido tudo. Hoje, quando lembro daquela tela, penso exatamente o contrário. Aquele foi o dia em que eu descobri que precisava parar de construir uma vida para 2 pessoas e começar a construir uma vida para mim. E se existe uma coisa que eu nunca contei pra ninguém, é que no dia em que meu divórcio foi oficialmente finalizado, eu fiz uma última coisa. Peguei uma folha de papel e escrevi uma frase. A mesma frase que eu tinha escrito aos 19 anos, quando ainda sonhava em abrir minha empresa. Só que dessa vez eu coloquei a data embaixo. E escrevi: eu vou conseguir. Eu consegui. E ele? Bom, até onde eu sei, ainda estava tentando convencer as pessoas de que era alguém que nunca foi, enquanto eu finalmente tinha me tornado exatamente quem eu sempre quis ser.